Fala galera, tranquilo? Como estão? Espero que bem. Hoje a gente começa uma etapa seguinte, tá? Essa aula de hoje apresenta um pouco para vocês sobre processos reativos. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, até porque em toda a etapa, em todo o processo de construção de balanço de massa, de todas as nossas análises, a gente sempre fala que vai chegar um momento que tem reações químicas acontecendo, é o caminho final, assim, digamos que quando a gente começa a estudar balanço de massa, começa a observar equipamentos, a gente começa a pensar, eu tenho um misturador, tenho um separador, uma coluna de destilação, tenho um tanque de reação, né, que é o reator, onde ocorre, e a gente vê aqueles fluxos contínuo, batelada, semi-batelada, que inclusive já foram vistos em aulas anteriores. Eu deixo sempre a indicação do que já foi marcado em aulas anteriores para a gente saber e, se precisar, conseguir voltar nessa parte e pegar o conceito, pegar o que foi informado, o que foi sugerido como uma coisa possível de ser estudada. Lá lembra sempre que o que a gente fala está vinculado ao que está nos livros, ao que a gente segue no livro base da disciplina. Só para lembrar, o livro Felder, Princípios Elementares dos Processos Químicos, é o livro que a gente usa por base. Então, vamos seguir hoje um pouquinho para pegar um pouco essa ideia de o que é um processo reativo. Essa aula vai ser mais curta que as outras, até porque eu dividi em duas partes, processos reativos no geral, e depois a gente vê a parte de reação de combustão, que é um tipo específico para poder a gente migrar para a segunda etapa, que já envolve energia. Vocês vão entender por que reação química comum é separado de reação de combustão, já que os objetivos são bem diferentes. Em uma reação química clássica, né? Eu vou colocar assim, reação química clássica, como a gente está habituado a ver, o objetivo é partir de determinados reagentes e obter um produto. Então, é a coisa mais clássica. Eu venho com reagentes e formo produto ou produtos. E depois as etapas de purificação, de realmente obtenção, de retirada desse produto para poder ser aplicado. Então, observa aqui, eu deixo uma imagem aleatória aqui, uma imagem clássica de um reator. E assim, eu até deixei marcado que hoje a gente inicia o entendimento do tipo de processo que é de ocorrência constante nas indústrias, que é o processo reativo, né? Até aqui a gente tratou de situações nas quais havia mais a questão de mistura e separação de componentes para entender como funciona o balanço de massa, como é possível analisar um sistema e também aquela noção de grau de liberdade. Lembra que isso vai ficar permanente com a gente até o final do curso. E então, se não ficou claro o que é grau de liberdade, dá uma olhadinha de novo. Tem uma aula sobre grau de liberdade, um exercício de grau de liberdade, exercício simples, claro, para poder entender a essência do que é essa análise, para depois fazer uma análise mais aprofundada, como essa, em processos reativos. Né? Até, assim, eu imagino que você já sabia que não ia ficar só nessa coisa de mistura e separa. Convenhamos que ninguém montaria, né, uma indústria, uma unidade industrial para fazer apenas mistura e separação de componentes, né? Não que isso sejam processos ultra simples, mas enquanto profissionais da engenharia química, o diferencial, inclusive, de um profissional da engenharia química é esse poder, essa habilidade que tem de trabalhar na indústria das transformações. Então, o que diferencia, basicamente, né, de uma forma bem enxuta, o engenheiro químico, a engenheira química de demais profissionais da engenharia é que a gente trata das transformações químicas que ocorrem entre diversos componentes.
Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que é preciso entender nesse primeiro momento para esse tipo de sistema, e, claro, isso vai ficando mais complexo a cada análise que a gente faz. Mas, assim, eu também deixo bem marcado, apesar de que vai ficar mais complexo, não precisa se preocupar. O formato básico que a gente seguiu até agora, o formato básico de cálculos e do entendimento do sistema continua, tá? A gente precisa apenas inserir alguns elementos de reação química comuns entre eles. Então, continua a mesma coisa, balanço de massa, entrada, saída, e agora vai aparecer, voltando lá para aquela equação geral do balanço de massa, aquela equação grande, a gente vai incluir os termos de geração e de consumo. Opa, apareceu aqui aqueles termos que a gente tinha visto. Mais uma vez eu falo, se não está bem firme, volta lá naquela aula, analisa como é a equação como um todo e agora vai eliminar alguns componentes, né? Por exemplo, se é estado estacionário, o termo que envolve variação com o passar do tempo pode ser eliminado. Mas agora o termo de geração e o de consumo de componentes, vai estar presente. Então, eu chamo até a atenção, você deve entender, né, o que é e como deve ser feito o cálculo desse tipo de balanço de massa reativa agora, por três caminhos, né? Ao final assim dessa aula e com a resolução dos exercícios, eu acredito que você vai ser capaz de resolver isso por três formas. E que formas são essas? Balanços de espécies atômicas, balanço por espécies moleculares e o outro tipo de balanço feito por extensão de reação, analisando as reações químicas que ocorrem. Espécies atômicas, né, os átomos presentes, carbono, hidrogênio, nitrogênio, seja lá como for. Espécies moleculares, como, por exemplo, uma reação de etanol. Então, qual é a espécie molecular? Etanol. Vamos dizer que tenha água, etanol e água. Essas são as espécies. E quais os componentes, né? Quais as espécies atômicas? Tem carbono, tem hidrogênio e tem o oxigênio. Então, vamos pensar aqui de forma bem sucinta, bem direta, que para um sistema reacional como esse, é de suma importância. Eu chamo muita atenção para esses detalhes, que as mudanças são bem sutis, são bem leves, tá? Então, é muito importante que você saiba que além do balanço molar, né, que é aquilo que a gente faz de maneira bem similar com o balanço de massa, né, entrada igual saída, e a soma das massas dos componentes é igual, quando a gente compara assim, entrada e saída de componentes. Aqui nós temos uma outra forma um pouco diferente de avaliar. Então você deve levar em conta que uma reação química qualquer, ela consome alguns materiais e gera outros materiais. Então eles não vão se conservar. Calma, não da maneira que a gente estava tratando até agora, tá? Preste bem atenção nisso. O que não se conserva, na verdade, são os compostos químicos, pois eles podem ser transformados assim, tá? E se você perguntar o que isso significa, eu vou responder que ocorreu transformação química. E aí você tem de analisar esse tipo de situação considerando a conservação dos componentes presentes e não da estrutura, da quantidade de massa presente. E por isso a gente vai falar agora em termos de balanços atômicos, balanços moleculares. Lembrando também que tem uma situação que eu acho interessante. Quando a gente usa uma base de cálculo lá, se você fez exercícios, você vai ver por que usa uma base de cálculo. Ah, eu tinha na minha alimentação 100 quilogramas por hora, 1000 quilogramas por hora, 1 tonelada por dia, e por aí vai. Aqui, com reação química, falar em massa pode gerar um pouco de problema, porque como essa massa pode ser modificada ao longo do processo, é muito mais interessante que a gente fale em termos de mols. Então, as bases de cálculo para a gente começar realmente a fazer os
cálculos de sistemas reacionais, é muito mais interessante que a gente use mols, tá? Então, a gente vai fazer isso em termos desses balanços agora, e é bom ter isso em mente. Eu preciso analisar em termos de mol, de moléculas que funcionam. E assim, não tem muita teoria aqui por trás em relação a sistemas reativos que seja diferente do que a gente já tinha feito, né, do que a gente tinha pensado em fazer inicialmente, com aquele balanço, entradas, saídas, analisar componentes. E como a gente vai diferenciar? A melhor forma é fazendo exercícios, colocando aplicações bem práticas. Eu trouxe esse aqui, que é um exemplo do livro também, e esse é um processo bastante comum na indústria, inclusive indústria de polimerização, produção de plásticos, outros componentes assim. Eu, inclusive, vou falar sobre indústria de polimerização para entender melhor como funcionam esses detalhes. E aí, vamos observar esse exemplo e, claro, a partir da resolução dele, a gente vê quais os componentes serão modificados com o passar do tempo. Só lendo aqui, 100 kmol por minuto de etano são fornecidos ao reator. A vazão de H2, né, do gás hidrogênio, na corrente de produto é 40 mols por minuto. Determine as vazões dos demais componentes na saída. Tá? Então, veja que está montado aqui no nosso sistema, já aparece a reação, veja que é a desidrogenação do etano. Então, eu tenho o componente etano, do qual eu retiro uma quantidade de hidrogênio e forma um outro produto, que é o etileno. Tá? Tem esses dados aqui que a gente consegue. Aqui eu tenho alimentação usando uma base, né, como ele já informa, 100 kmol por minuto do etano, passa pelo reator e sai 40 kmol de H2 por minuto, uma determinada quantidade de C2H6, né, porque a gente vai ver também esse etano, o C2H6, ele não reage completamente. Vamos falar sobre isso, vamos ver detalhes em relação a isso, que nem tudo que entra como reagente vai ser consumido, pode ficar alguma parte desse reagente remanescente no nosso sistema, tá? Então, observa bem isso aqui. Se eu entro com o C2H6 e eu sei que ele vai formar o C2H4 e o H2, esses dois são certeza sair. E claro, pode sair um remanescente do C2H6. A sugestão que eu dou, inclusive, é nunca considera que é zero. Coloca lá para fazer os cálculos, porque, claro, se ele não existir, depois que fizer os cálculos, vai ser mostrado lá que ele é zero. Então, uma determinada quantidade de mols desse componente, que está ali N1, N.1 e o N.2. Aí na tela eu acho que até aparece N.1 também para você, mas é N.2, tá? Então, vamos retomar aqui, vamos escrever as equações para esse balanço. Veja que aqui está só o reator. Claro que os sistemas que a gente vai calcular vai ter reatores, vai ter outros equipamentos e os cálculos vão ser em série, tá? Vai ter outros tipos de cálculo para a gente fazer tudo junto. Mas a princípio, vamos analisar. Eu vou levar ali para o quadro para a gente conseguir fazer esses cálculos e encontrar essas vazões faltantes, né? As outras informações que precisariam para o nosso sistema. Então, guarda um pouquinho que eu apareça ali no quadro e a gente continua observando isso. Como nosso problema já informou, a gente tem aqui os valores da vazão de entrada e tem uma informação na saída, que é relativo ao hidrogênio. Essa reação aqui é a desidrogenação do etano. Então, analisando a equação, a gente tem isso. O componente aqui, o etano, formando o etileno e removendo o hidrogênio, que é o que a gente tem, é o que foi dado para essa questão. Observa aqui que a informação 100 kmols por minuto é uma vazão dada no problema. Ele diz que a saída de hidrogênio é com 40 kmols
por minuto também. Isso aqui é uma base de cálculo que é usada no problema, mas a gente pode usar, por exemplo, mol, uma base de 100 mols, simplesmente para fazer o cálculo, desde que todas as vazões, né, as vazões molares aqui nesse caso, estejam na mesma unidade, tá? Então observa, essa equação diretamente, equação de desidrogenação do etano, já está balanceada, a gente já escreve aqui direto C2H6, resultando no C2H4 mais o hidrogênio. Até aqui tudo tranquilo, balanceamento, beleza. Voltando lá para aquela parte inicial de equações, quando a gente pensa em balanço de massa para um estado estacionário, ó, observa bem, para o estado estacionário, a gente tem aqui esses termos: entrada, geração, saída e consumo. Lembrando que entrada e geração aparece aqui desse lado com um sinal positivo e saída e consumo, se tivesse nesse lado, seria com o sinal negativo. Então, para ficar bem claro, a entrada de algum componente, a geração desse componente, saída e consumo. Esses quatro itens vão ser os que a gente vai usar para esse caso aqui. Então, vamos analisar agora para cada um dos componentes em termos da estequiometria da reação. Então, observando aqui, o que a gente tem é o seguinte: para o hidrogênio gasoso, tá? O componente hidrogênio, que é diferente do hidrogênio atômico, a gente tem aqui unicamente a geração. Ele não tem na alimentação, ele só é gerado e também não é consumido. Ou seja, geração de hidrogênio vai ser simplesmente a quantidade que tem lá na saída, que já é um dado informado no nosso problema. Então, preste bem atenção, já é uma informação dada, a gente já tem isso aqui de prontidão. No caso do componente C2H6, né, o nosso etano, o que tem aqui? Ele é consumido, tem ele na entrada e na saída, ou seja, ele faz parte da alimentação inicial, ele também sai e ele é consumido. Por que tem consumo e tem saída? Parte dele não vai ser consumida no processo, então essa parte não consumida também sai. E isso foi uma coisa já informada lá no problema inicialmente, que tinha uma quantidade remanescente de C2H6 que saía. Então, nesse caso, a gente tem entrada igual saída mais o consumo. Então, para montar o nosso sistema de equação, começando por aqui, a gente tem que a entrada 100 kmols, 100 kmols do C2H6 por minuto, vai ser igual à saída, que a gente não sabe ainda, é o que a gente quer determinar no nosso sistema, e essa vazão aqui seria em termos de mols ou quilomols de C2H6 por minuto, mais o que é consumido também em relação a quilomols de C2H6 por minuto, tá? Então, essa aqui é a primeira montagem para a nossa equação e vamos agora observar os valores. Observando bem os números aqui, a gente vê o seguinte: preste atenção que essa parte é bem importante e a gente realmente precisa fixar isso aqui. Olha só, para o carbono, observando lá na equação, o carbono está aqui, ele está também na saída do C2H4 e no remanescente do C2H6. Então, olha só, na entrada, a gente tem 100 kmols de C2H6, mas eu estou fazendo a análise só para um dos componentes. Eu estou fazendo a análise para o carbono. Então, aqui no carbono, eu tenho a alimentação, essa é a informação da minha vazão de alimentação, e eu tenho o quê? Eu quero analisar carbono. Eu tenho 2 mols de carbono, lá pela equação a gente observa, para cada mol de C2H6. Então, diretamente eu já corto aqui, tá? Aqui na verdade quilomol. Sempre a gente está usando a base aqui, então tanto faz usar mol ou quilomol, desde que todos estejam na mesma unidade. Então, aqui eu vou ter 100 e o 2 mol ou quilomol de carbono, tá? Garantir aqui para ficar todo com a mesma unidade.
Já lá do outro lado, eu tenho a saída, o remanescente do C2H6, então a vazão remanescente do C2H6, vazão remanescente do C2H6, quilomol de C2H6 por minuto. E aqui eu tenho também nesse componente 2 mols de carbono por mol de C2H6. Isso fica fixo aqui, né? Eu acho que isso é um tanto óbvio. 2 mols de carbono, porque aqui eu tenho o 2, que é o coeficiente, inclusive o termo aqui. Lembrando que a equação já está balanceada, então estequiometricamente tem 1. O índice aqui 2, porque tem C2. O outro componente é o carbono também pode sair, que aí é a parte da geração, ele sai na forma de C2H4. Então, na saída, eu tenho tantos quilomol de C2H4 por minuto e eu tenho 2 mols de carbono por mol de C2H4. Veja que o 2 se repete tanto aqui no primeiro termo da equação como nos dois termos. Então, esse 2 eu já consigo cortar aqui da minha equação. E substituindo aqui, eliminando todos aqueles termos do C2H6, a gente sobra que 100 kmol de carbono por minuto vai ser igual a N1 mols de carbono por minuto, N2 mols de carbono por minuto. Mol de carbono ou quilomol de carbono corta, né? Tem aqui todos os termos. Então, a primeira equação do nosso sistema, o sistema que a gente quer montar, é essa: 100, aqui vai ser quilomols por minuto, tá? Mas como é só uma equação, para montar o sistema eu vou manter assim, 100 as unidades, mas é importante colocar isso e não deixar de apresentar no final. Então, 100 igual N1 mais N2, N.1 mais N.2, essa é a nossa primeira equação do nosso sistema para determinar N1 e N2. E já agora fazendo o balanço para o hidrogênio, olha bem, para o hidrogênio aqui, o que a gente tem? Observando que o hidrogênio não entra, mas ele entra sozinho, para não confundir. O hidrogênio componente é diferente do hidrogênio átomo. Aqui a gente está fazendo o balanço dos átomos. E mais uma vez, lá pela equação, o hidrogênio entra. Cuidado, muita atenção para não confundir isso. Hidrogênio, eu posso me referir a hidrogênio atômico ou a hidrogênio em termos moleculares. Tá? Aqui a gente está fazendo o cálculo para o átomo. Então, muita atenção para isso aqui. O hidrogênio atômico ele tem na entrada, tem na saída de duas formas, né? Que ele é consumido ali uma parte, na verdade ele é gerado lá no produto. Então a gente tem a quantidade de hidrogênio que entrou junto com o C2H6, então eu tenho 100 kmol lá da alimentação, e aqui 6 mol de hidrogênio por mol de C2H6, ou 6 kmol por 6 kmol de C2H6. Tanto faz, porque como aqui vai cortar o mol com o mol, não tem problema, desde que o que sobra seja o quilomol. E aí, lá na saída, a gente tem 40 kmol de hidrogênio, aquela vazão da saída, e quanto tem do componente? 2 mols de hidrogênio por mol de hidrogênio molecular. Então, esse aqui, essa primeira parte, é o lado da vazão da saída. O outro, que já é no resultado, né, o remanescente do C2H6, a gente tem também vazão 1, como já foi colocado, esse termo aqui, e vai até 6 mol de hidrogênio por mol do C2H6. É bem intuitivo isso aqui. Como a gente tem o C2H6, significa que eu tenho 6 hidrogênios para cada mol. Então, beleza, esse é o segundo termo. O terceiro ficou apertadinho aqui embaixo, mas acho que dá para ver. A gente tem a vazão referente ao C2H4, tá? C2H4 aqui, mol por minuto também, ou quilomol por minuto. Vou colocar o quilo para manter a consistência. E a gente tem 4 mols de hidrogênio por mols de C2H4. Então, essa é a terceira parte. Montou isso aqui, agora a gente resolve o sistema para pegar os valores, substituir os valores, e a gente vai ter o sistema de equações montado e é só resolver. Com os valores, a gente consegue substituir. Lembra a nossa equação 1, que foi pega lá da primeira equação analisando os átomos, né? A gente analisou o carbono e o hidrogênio.
Então, essa primeira a gente já consegue isolar, deixar uma em função da outra. Então, um sistema de equação, duas incógnitas, duas equações, o sistema pode ser resolvido, ele tem solução. Então, rapidamente, substituindo aqui o N2, é, mola- a vazão molar N2 aqui como 100 menos N1, substituição direta, a gente coloca aqui nessa equação 2 e consegue chegar, substitui aqui, e claro, fazendo todos os cálculos, já vou aqui para o final, a gente tem que a vazão 1, que é do C2H6, a que estava faltando ali no sistema, 60 kmol por minuto, e a vazão 2, 40 kmol por minuto. E aí, de volta aqui ao nosso sistema, observe o seguinte: a gente tem aqui já as respostas, você já consegue observar ela na sua tela, que foi o que a gente encontrou lá. Para esse reator, nas condições que foram dadas, a vazão molar é de 60 kmol por minuto de etano. Lembre que esse etano é remanescente, tá? Que não reagiu lá. E também uma vazão de 40 kmols do componente, do etileno aqui. Então, veja que aqui a gente usou balanço de componentes moleculares e também balanço atômico, né, para fazer esse cálculo. Em geral, os sistemas reativos são analisados usando o balanço de espécies moleculares, né, como nos sistemas não reativos, mas também a gente usa balanços com espécies atômicas ou extensão de reação. Lembre que esses eram os três pontos que a gente comentou inicialmente, que, que são os caminhos comuns para a gente calcular, tá? Então, eu chamo bem a atenção para isso, mais uma vez, que os métodos, eles podem conduzir, né, eles vão conduzir para a mesma resposta. Mas sempre a gente vai encontrar na prática algum desses métodos que se destaque em relação aos outros. Então é fundamental, claro, que a gente conheça como resolver, saiba como resolver pelos três métodos e assim, não vai ter uma regra padrão. Não há um segredo para isso. A prática é que é fundamental. Depois que começa a resolver os problemas, você identifica mais facilmente que método pode ser usado para uma parte ou para outra, para uma forma de resolver ou outra, tá? Então, aqui eu deixo esse assim um exercício, né, para você fazer, resolver esse mesmo sistema do jeito que está aí, mas agora eu quero que você faça a análise dos graus de liberdade pelos três métodos, tá? Então, pelos três métodos que está apresentado aí na sua tela: balanço de espécie molecular, balanço de espécie atômica e extensão de reação. E claro, você deve encontrar as mesmas respostas, se tiver tudo certo nos cálculos, e eu sugiro assim que você compare esses métodos e comente mesmo qual o nível de dificuldade em cada um, porque eu preciso entender como você está compreendendo essa forma de resolução para eu poder colocar exercícios que sejam vinculados a isso, tá? E lembre bem disso. Aprender os diferentes métodos são fundamentais para que você tenha êxito mesmo no aprendizado eh, desse conteúdo e consiga resolver as questões com melhor aproveitamento. Como eu falei, hoje era mais curto, era isso que tinha para falar, e só lembrando, para ficar registrado aqui, usei principalmente o livro do Felder como referência para essa nossa sequência do conteúdo, tá? Espero que tenha entendido o exemplo. Vou tentar colocar mais exercícios e assim que eu conseguir, eu deixo o link disponível deles e você consegue ter acesso a isso. Valeu pela atenção mais uma vez. Até a próxima.